Não? Então avança um pouquinho, por favor. Então hoje nós já vimos aqui que até hoje nós já estudamos quais capítulos? Na segunda parte, alimentação e linguagem dos desencarnados. Foi assim gostoso, porque como é que aprendemos a linguagem? Como é que qual é a nossa alimentação? Como é que nós, que éramos 100% carnívoros, matávamos o nosso vizinho para sustentar, fomos afinando e chegamos hoje ainda, mas ainda matamos os nossos irmãos inferiores. Aí fomos ao corpo espiritual, começamos a aprender sobre ele, volitação, opa, existe volitação? Fomos em frente. Não. Aí vimos também as linhas morfológicas e a apresentação dos desencarnados. Como é que definimos esta forma que nós temos? Corpo masculino, feminino. Então, não só nosso, mas também a apresentação nossa quando estamos do lado de lá. Vimos a justiça na espiritualidade, mas tem justiça na espiritualidade? É o que mais tem. Quando nós falamos na justiça de Deus, nós já pensamos lá no mundo mais alto possível junto a Deus. Mas nós temos que pensar aqui e aqui, um pouquinho acima de nós. E os de baixo. Aqui tem justiça? Tem justiça. Vimos isso, ficou muito claro. Também vimos a vida social dos desencarnados. Ué, mas lá no mundo espiritual a gente não vira santo, não fica adorando a Deus? Não, conversa fiada, né? A vida continua. André Luiz diz isso no livro. Nós só mudamos de patamar, saímos do nível que nós estamos e não nos revestimos de uma túnica angelical porque morremos. Não, picareta aqui, picareta lá, bandido aqui, bandido lá, sem vergonha aqui, sem vergonha lá, corrupto aqui, corrupto lá. Não é porque morreu que vira santo. Então nós vimos isso já. Vimos também o que? As considerações sobre o matrimônio, divórcio de encarnados e a separação entre cônjuges espirituais. E hoje vamos então nos focar nos itens disciplina e conduta afetiva. André Luiz, então para a nossa discussão hoje, ele formula duas perguntas neste livro. Primeira, em que bases ou em que base, como queiram, se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores. Não é o primeiro andar aqui que eu falei, não. Esferas superiores. Já anjo, já passou, arcanjo, lá para cima. E a segunda pergunta é, qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Então essas duas perguntas serão respondidas hoje. Mas antes disso, nós temos algumas considerações a fazer. Vamos refletir o seguinte. Aqui na esfera material, quando nós falamos em afetividade, quais os pensamentos que vêm automaticamente na nossa mente? Algo assim, ó. Criança, adulto. Criança, né? O que vem? Afeto, um afeto puro. E agora, entre os adultos, o afeto, já vem emoções, vem paixões, vem sexualidade, vem sentimentos. Ou não é isso? Falei coisa errada? Exatamente isso. Um afeto, tal, e aí vai. Não é isso que acontece conosco? Então vamos buscando na literatura espírita algumas considerações para que nós possamos entender e responder adequadamente essas duas perguntas feitas por André Luiz. No mundo maior, o instrutor Calderaro, no capítulo 9 sobre mediunidade, ele diz taxativamente o seguinte: subtraído o corpo físico,
a situação prossegue quase inalterada. Olha bem, para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e de longa elevação. Estamos estudando evolução em dois mundos. Quando começamos na primeira parte, falamos da mônada, falamos das primeiras células e fomos crescendo. Então, exatamente vem confirmar o Calderaro. Fruto de um trabalho paciente e de longa duração, elevação, como diz André Luiz, 1 bilhão e 500 milhões de anos para sairmos da mônada até chegar no reino hominal, e mais 200 mil anos para chegar no estágio onde nós estamos. E continua Calderaro dizendo o seguinte: o organismo perispirítico, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Perispírito é matéria, é a quinta essência da matéria. Como eu brinco, seria o filé mignon da matéria, vai. Então seria a coisa mais sutil, mais nobre da matéria. É o que é constituído o perispírito. Muita gente na crosta, continua dizendo ele, acha que, baixado o corpo no sepulcro, o que acontece? O céu nos reveste de uma túnica angelical. Morreu, virou santo, coitado. Nossa, agora ele é um santo lá no céu. Repito, picareta aqui, sem vergonha aqui, não muda nada lá. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá claro, isso não acontece, ele está dizendo que isto não acontece. Um erro grave, palavras do Calderaro, não é do Maida não. Não podemos ficar aí na ilusão de que o Cristo veio, derramou o sangue, e eu agora estou livre, não tem mais pecado. Agora é que temos mais responsabilidade, fizemos a bobagem de matar o Cristo na cruz, quando não deveríamos ter permitido isso. Agora é que estamos enroscados mesmo. E continua, aí termina o Calderaro. Agora, já no Livro dos Espíritos, na pergunta 540, está muito claro. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo, esse arcanjo, começou pelo átomo, tudo obedecendo à admirável lei de harmonia, de que vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Comecei no átomo, todos nós fomos crescendo, estamos nesse estágio, para um dia chegar no arcanjo, e vamos em frente. Mas não tem salto. Tudo se encadeia, está muito claro. Uma coisa depois da outra. Não tem atalho e não tem jeito de pular etapas. Repito, uma após a outra. Já no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, Alexandre diz a André Luiz o seguinte: substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno. Vou ler de novo, para nós guardarmos, prestarmos atenção. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside onde? No próprio Deus Pai, Criador de todas as coisas e de todos os seres. E continua ele ainda dizendo: essa união de qualidade entre os astros chama-se magnetismo. Magnetismo planetário de atração. E entre os seres, nós, entre os seres, amor. Entre os elementos químicos, conhecida por afinidade.
Então não seria possível, portanto, reduzir tudo isso, semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo somente a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Então vejam, olha a profundidade em que Alexandre está nos cutucando, gente. Então não podemos reduzir esse magnetismo, esse amor, a afinidade, a simples atritos celulares, como diz o próprio André Luiz, uma relação sexual. Não podemos. Porque são envolvidas, como eu já disse no encontro anterior, forças genésicas, forças criadoras, que vão nos manter um ligado ao outro, até por milênios, diz a literatura espírita. Há fecundações físicas, continua Alexandre, e fecundações psíquicas. As fecundações físicas exigem as disposições da forma, corpo físico, a fim de atenderem às exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na lei de harmonia. Então quer dizer que no mundo espiritual, aqui em cima da nossa cabeça, existe relação sexual? Óbvio que existe. Só se nós não admitirmos. Agora, nós vamos falar do mundo espiritual elevado. Tá certo? Então estamos nos preparando, trazendo elementos para refletirmos. As fecundações psíquicas efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma em processo maravilhoso de eternidade. Então vejam, quando há um envolvimento entre as pessoas, isso não começou aqui. Não é porque eu encontrei a minha mulher, casei, ou a pessoa encontrou o marido, casou, terminou, tá, casa, separa, como eu disse no outro encontro. Não. Eu vou repetir um exemplo que eu dei na última aula. Um amigo estava aqui, um dia resolveu, eu vou para o Japão. Foi para o Japão, viu uma japonesinha na estação, no metrô, se encantou, foi lá, tá, casou, está com ela até hoje aqui. Certo? Nunca tinha ido para o Japão. Então, por acaso? Não existe acaso no universo. Quando a gente encontra a nossa metade, é exatamente para isso. Nós combinamos, planejamos e voltamos aqui, que nós vamos ver na continuidade, nós vamos ver o que realmente vai acontecer para que nós nos mantenhamos sempre ligados. Continuando então, Alexandre, ele diz o seguinte: não há criação sem fecundação. Não há criação sem fecundação. As formas físicas dependem das uniões físicas. E vocês vão ver que nós vamos ter uniões físicas ou formas físicas lá longe ainda, viu? Não vai pensar que chegou ali e acabou. Não, bem longe. Coisa vai até, vamos imaginar ficticiamente, dessa parede nessa. Essa parede é a nossa origem, aqui é chegar junto a Deus. Aonde nós estamos? Grudados na origem ainda. As construções espirituais procedem de uniões espirituais. Isso Alexandre falando. A obra do universo, portanto, é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva, está aqui, ou passiva, dos princípios dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos atingir o campo da harmonia perfeita. Está aqui. Aqui, isso quem diz é o Alexandre, não sou eu. Onde essas qualidades, nesse campo da harmonia perfeita, se equilibram no seio da divindade. É para pensar.
Então, como é que nós vamos nos libertar dessa atração que hoje aqui para nós é o clímax do nível que nós estamos, que é a sexualidade? Temos que trabalhar, porque ela vai existir. Nós estamos já acostumados a ela, já estamos automatizados. Mas vamos precisar dela eternamente? Não. Precisamos do nível que nós estamos, mas para usar equilibradamente, e não como nós estamos vendo hoje. O negócio hoje é esculhambação, viver o dia, aproveitar. O aproveitar é sexo desbragado, como se diz. As pessoas não têm a mínima ideia do que estão preparando para uma nova reencarnação. Doenças complicadas, impotências, infertilidade, etc, etc, etc. Alguma pergunta até aqui? Não precisa entender muito dessa parte, porque inclusive tem um livro que eu já li que chama Sexo Depois da Morte, que é do próprio Chico Xavier. Não sei. Sexo após a morte. E esse livro ele retrata todinho esse fluxo energético, inclusive o sexo, porque vamos dizer assim, a energia sexual da alma, que nós já temos, essa energia pura, que transformamos ela cristalina, que é o que você acabou de falar. Entendeu? Então tem que ter um equilíbrio muito grande, entender muito sobre as energias sexuais, porque o que eles estão se transformando, essas energias sexuais hoje, do jeito que está completamente errado. Vão se comprometer muito, muito, muito. É o que eu falei, o problema para o futuro vai ser terrível. Entendo? Continuando então, a Gênese, Allan Kardec, ainda estamos nos preâmbulos para entrar nas respostas. A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 11º, item 28, deixa mais claro ainda que quando os espíritos adquiriram em um mundo a soma de progresso que comporte o estado daquele mundo, os espíritos deixam este mundo para se encarnar no outro mundo mais adiantado. Está escrito lá no livro. Encarnar, não é virar anjo, tá? É encarnar, ter um corpo de carne de acordo com os elementos físico-químicos de onde nós formos ou para onde vai aquele espírito. Está bem claro isso aqui. Onde adquirem então novos conhecimentos e assim por diante, até que a encarnação em um corpo material já não lhe seja mais útil. Lembrem desse espaço. Daqui a aqui nós estamos ali ainda. Então temos um espaço muito grande. Temos que aprender a dominar essas energias genésicas, desculpe. Só para ilustrar, na Revista Espírita, acho que de novembro de 1858, o Kardec ele entrevista um espírito que diz: estou encarnado num mundo feliz. Aí, ó, encarnado, um corpo de carne, não é um corpo fluídico, um corpo em que é angelical, não, encarnado. Aqui, ó, está muito claro, isso é a Gênese. Passam então, e ainda continua Kardec, a viver exclusivamente, quando chegam nesse nível, na vida espiritual, na qual progridem ainda num outro sentido e mediante outros meios que ainda não conhecemos. Então agora vamos às respostas de André Luiz para a gente poder entender melhor. Em que base se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? Então vamos lá. André diz o seguinte: palavras de André Luiz, enganam-se lamentavelmente quantos possam admitir que lá haja incontinência sexual, que seja uma regra de conduta lá nos planos superiores da espiritualidade, como temos aqui na matéria.
Nós nos habituamos à incontinência sexual, então, a gente, com a nossa ideia daqui, que não conseguimos ainda levantar e olhar para cima, a gente, quando pensa na mesma coisa que aqui. Não é. A resposta é clara. Não é regra de conduta dos espíritos a falta de continência, a falta de comedimento nas permutas afetivas. É super equilibrado. Ao invés de ficar, vejam bem, vocês vão ver a continuidade da resposta. Ao invés dos casais ficarem gastando energia criadoras com a sexualidade, eles têm outros tipos de prazeres muito superiores ao prazer que a sexualidade nos traz. Então a atividade continua a existir nesses mundos. Então todas as informações contidas diz que sim, porém não como é entendido e praticado aqui na Terra. Ou seja, nos planos enobrecidos realiza-se também o casamento das almas. Não vai pôr vestido de noiva, entrar na igreja, tocar música, esquece, isso não existe. Isso é fantasia que nós criamos, tá certo? O casamento, o entrosamento, é estar sempre juntos. Verdadeira união esponsalícia de caráter santificante, que resultará em obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. E ele diz o seguinte: e quando semelhante enlace deva ser adiado por circunstâncias inadiáveis, os espíritos de comportamento superior, não está falando de nós, aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genésicas, os impulsos sexuais, aplicando-os em trabalho digno, com abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais ativo se lhes revele o esforço no acrisolamento próprio, ou seja, o esforço no crescimento espiritual. Nós temos algum exemplo desse que nós podemos falar assim direto, sem pensar? Chico Xavier. Veja, está aí. Então veja, para nós que estamos aqui grudados na matéria, quando vemos um exemplo desse, será que o Chico começa a fazer ilações maldosas? Porque não temos conhecimento e não procuramos aprofundar para entender tudo aquilo. Está aqui, a resposta está aqui. Então cabe considerar, continua André Luiz, que na renúncia construtiva, a que se entregam na expectativa, às vezes longa, do amor que os integrará na complementação desejada, aí então eles encontram nos serviços aos semelhantes preciosas oportunidades de burilamento e progresso. O que é a vida, meus amigos e amigas, internautas? Um relâmpago aqui, ou melhor, um relâmpago, 100 anos aqui, é um relâmpago na espiritualidade. Até outro dia, nós que temos um pouquinho mais de idade, puxa, terminou a Segunda Guerra, nossa, não sei o quê, Bom, e aí? Já acabou a Segunda Guerra, agora estamos tendo uma crise dos imigrantes de outros países aí que estão em guerra. Se a gente pega lá, vai ver o que aconteceu em 45, 43, isso que nós estamos vendo hoje aconteceu lá. Os europeus fugindo, correndo, todo mundo indo embora para a África, para a Ásia. Está tudo aí, tudo igual. Vejam, aqui a colocação minha não tem nada a ver com o livro Espírito. Nós, de acordo com a doutora Marlene, não será em 2012, né, o livro dela. Então veja, será pela programação que o Cristo deu em 2019. Vocês pararam para pensar nesta imigração que está acontecendo agora? Todos os imigrantes, todos são sadios? Todos estão bem de saúde? Será que não tem muita sífilis? Não tem muita AIDS? Será que não tem um monte de doenças que eventualmente
a medicina aqui da Europa não possa ainda nem detectar? Vocês param para pensar. Será que não vem alguma coisa maior aí não? Nessa mistura. Veja, não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o pai não tenha conhecimento. Se isso acontecer, é porque nós estamos precisando disso. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Continuando então, essa renúncia construtiva, acentuando então em si, cada um do casal, os altos valores da cultura e da emoção. Cultura, meus amigos. Cultura. Sem cultura a gente só vê bobagem. A gente só vê as pessoas olhando para o chão, esperando que Jesus, com o sangue que derramou, vai resolver os meus problemas e que o governo vai pagar as minhas contas. Isso não existe. Tem que ter cultura, tem que ter conhecimento, abrir a mente, pôr a massa cinzenta para pensar. Está aqui claro. Nós temos que buscar os valores da cultura. Sem ele não tem elevação, não. Nós iremos para o mundo primitivo, como está sendo programado para muitos de nós. Quais, não sei, mas temos que tomar muito cuidado. Então, e continua. Esses valores todos que propiciam ao casal gozos íntimos dos mais elevados e mais puros. Cristo foi claro. A felicidade não é deste mundo. E nós achamos, olhando para o chão, não é desse mundo, é aqui. Ninguém é daqui, nós estamos momentaneamente aqui, passando por mais uma experiência. Por que tem as guerras, as pessoas morrem, tem os acidentes, os assaltos? São todas semeaduras feitas no passado que estão sendo colhidas. A lei de ação e reação é fundamental, é fantástica. Ah, mas eu? Ainda bem que eu não me lembro das bobagens que eu fiz. Senão eu estaria envergonhado, postado, fugindo da convivência humana. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Então vamos em frente. Então nós falamos então até aqui sobre a disciplina afetiva dos espíritos e a conduta afetiva entre as almas enobrecidas. Como é que ocorre? Como é que de fato ocorre a conduta afetiva? Nós falamos da disciplina e a conduta. Então vamos ver? Então vamos ver o que é que André Luiz nos diz sobre isso entre os espíritos elevados. Quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais a alma reclamará espontaneamente por si própria. Perceberam a profundidade disso? Não precisa ninguém falar. O simples fato dela olhar para o universo, perceber o contexto onde ela está inserida, com tudo que recebe do Pai, ela espontaneamente reclamará de si o que ela tem que fazer. Igualzinho nós. Não é verdade? O que nós vemos é um absurdo que nós estamos vivendo hoje. No planeta Terra. Não é Brasil, planeta Terra. Uma coisa terrível. Continua. A necessária disciplina das energias. Então veja, espontaneamente ele vai corrigir disciplinar as energias do mundo afetivo. Somente despendendo-as no circuito de forças em que se completa com a alma a que se encontra consorciada. É o que nós brincamos da outra vez. Cargos separados. Incompatibilidade de gente. Foi embora. Que conversa boba. Essa é a forma mais simples de dizer: não quero responsabilidade. Eu não quero mais nada. Eu quero ser livre. Livre? Tá bom, vai ser livre. Hoje você é livre. Amanhã você vai morar embaixo da ponte, deficiente, não tem ninguém que te ajuda, eu quero ver. E vai ficar reclamando de Deus. Como Deus é mau, me persegue. Você esquece de olhar para si próprio e fazer uma reflexão daquilo tudo que é feito de errado. Por que nós reclamamos tanto, choramos tanto?
Porque nos ensinaram que Deus resolve os nossos problemas. E há quantos milênios que a gente vem? Ah, Deus resolve, manda para Deus. Deus nos dá bênçãos e forças. O resto, meus amigos e amigas, arregaçar as mangas e trabalhar. O mundo espiritual não tem QI, ou seja, quem indica é mérito, meritocracia. Ou então, em serviço nobre nessa união entre eles, através do qual opere a evasão das cargas magnéticas de seus impulsos genésicos. Aqui, qual é o objetivo maior de todos nós, homem e mulher? É casar, aquele homem é bacana, aquela mulher é linda, mas agora ela está ficando já, está dando isso, está dando aquilo, tem pele aqui, vou arrumar outro. Gente, quem é daqui? Ninguém, somos todos iguais, estamos de passagem. Então nós precisamos tomar muito cuidado, refletir, achar que somos os bons, homem ou mulher. Não somos não. Estamos aqui graças à oportunidade que o Pai nos deu. A fila é grande, pode ser que a gente não tenha outra chance de voltar aqui. Então veja, olha os exemplos. É óbvio que nesse momento, se formos fazer isso, nós não vamos conseguir, mas temos que plantar a semente. Seus impulsos transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. Já pensou se nós tivéssemos hoje, não temos, mas tivéssemos homens, mulheres, que fizessem tudo isso em prol de toda a humanidade? Já pensou como seria esse planeta? Infelizmente não chegamos lá ainda. Isso acontece no plano físico entre aqueles cujo sistema psíquico já se distanciou suficientemente das emoções vulgares. André Luiz falando, isso não sou eu não. E que se ajustam em complementação fluídica ideal. São as almas irmãs que se matrimoniam, que se integram uma com a outra. Existe alguma, digamos, perspectiva disso acontecer na Terra? A curto prazo? Oi? Até poderia acontecer, mas do jeito que nós somos vai ser muito difícil. O Marco, você me fez lembrar da doutora Marlene explicando para nós o que era o hedonismo, o que era o culto ao hedonismo. E a gente só buscar aquele prazer a curto prazo. Ela criticava muito isso daí. Eu estava vindo para cá e aí resolvi abrir o Evangelho, questão do divórcio, da lei mosaica, que não era bem assim no começo, os casamentos feitos com base no amor, na afetividade, aí passou a ser dos interesses materiais. Para chegar lá, vai um longo caminho, mas a primeira coisa que o ser humano precisa fazer é muito interessante esse livro, é descobrir sua afetividade. É o contrário do eu sou bom, e bater no peito, como você falou. Como é que nós vamos descobrir isso, meus amigos? Está faltando só uma coisinha. Pegarmos o Evangelho do Cristo e colocar dentro de nós. Mas nós falamos da boca para fora. No dia a dia, como é que nós agimos? A começar dentro do nosso lar. O marido com a esposa com o marido, com os filhos, na rua, no trabalho. Como é que nós agimos? Amor a Deus e ao próximo? Ou, sai da minha frente, senão eu passo por cima. Você está querendo ocupar meu cargo? Que isso, eu vou te trucidar. Manda matar. Puxa vida, quanto nós já ouvimos isso? Então, se nós não assimilarmos o Evangelho do Cristo, estaremos perdendo tempo. Passando uma encarnação em branco, sem crescer absolutamente nada. Alguma pergunta? Algum comentário?
Então vamos em frente. E o André continua o seguinte: interrompida a aliança física na esfera carnal por interferência, por intercorrência da morte, o que acontece? O homem ou a mulher consagrados à sublimação íntima se associam quase sempre à companheira ou ao companheiro levados à viuvez. Então quer dizer que eles ficam juntos? Ficam. Para quê? Para fazer de conta ali, está atrapalhando ou algo parecido? Não. É isso aqui, ó. Em construtivas simbioses de ação, seja no amparo aos filhos, ainda necessitados de assistência, ou na extensão de obras edificantes. Vamos fundar uma casa espírita, por exemplo. A viúva ou o viúvo que ficou dentro desta linha de conduta, espíritos elevados. Óbvio que eles vão estar sempre junto, ele ou ela. Vão dar o apoio necessário. Vão estar ali. Por quê? Obras edificantes. Vamos criar uma creche. Vamos fazer um asilo. Vamos fazer algo em prol do próximo. Estarão sempre juntos. Nunca um estará sozinho. Agora, e não sendo nesse nível evolutivo, se for uma união estritamente material, vamos unir fortunas, ou eu quero a tua fortuna, você quer a minha. Ao desencarnar, um vai ficar preocupado com o outro? Não vai. Não vai de jeito nenhum. Os espíritos que verdadeiramente se amam desconhecem o que seja abandono ou esquecimento. Lembra que nós falamos no encontro anterior da viuvez, casa, tem o outro e tal, e o casal principal lá depois recebe os demais como filhos. Então tá aí, ó. Não tem abandono ou esquecimento. Porque uma união feita, que já existe há muito tempo e vem do mundo espiritual, é algo espontâneo, é algo solidificado. Não o resgate que tem que ser feito. Se a gente vai, mata alguém, tem que ir lá para corrigir. Mas uma união que já vem de longa data é algo muito sólido, que não se acaba, ao contrário, cada vez se fortifica mais. Continua André Luiz dizendo o seguinte: atentos então a esse mesmo princípio de aprimoramento, aqueles que se ajustam em matrimônio superior no plano espiritual, permutam as próprias forças em constante circuito energético. Estão trocando as forças, um suprime o outro, quando precisa ele está ali pronto para transferir as energias. Aqui como é que é? Como é que o marido, via de regra, trata a esposa trata o marido, os filhos? Meu filho, ele foi lá para a balada, esquece, eu não vou atrás dele, não quero nem saber. A minha filha, ela vem amanhã cedo, está nem aí. Cadê a responsabilidade? Cadê a energia? Cadê aquela afetividade para valer? Vocês percebem por que nós estamos num ponto de degradação muito forte? Pai e mãe responsáveis não estão cumprindo os seus papéis. Estão achando que agora é minha vez de aproveitar, ele já cresceu, deixa ele para lá, deixa. Ninguém, como eu digo sempre, cai de paraquedas dentro da casa de ninguém. Então, o que fizermos de errado aqui, não terminarmos a tarefa, como eu brinco sempre, no parafuso da vida, a porca é mais apertada na próxima vida. E aí vamos ver o que vai ser. Então, nesse circuito energético, que eles atendem vastíssimas obras de benemerência na criação mental de valores necessários ao progresso comum. Então veja, Chico, nosso grande exemplo, ele se enquadra perfeitamente nisso.
O que ele estava preocupado? Com ele? Tudo que ele fez, ele doou, todas as obras doou, tudo era em prol das pessoas, está aqui, ó. Valor, criação mental de valores necessários ao progresso comum. Progresso comum. Nossos parlamentares deveriam não ser iguais, porque eu sei que estão no nível que nós estamos, mas se preocupam com o progresso comum? Não só os parlamentares, e nós também. Será que não quereríamos estar no lugar deles? Então veja, nós estamos errados, todos nós. Eles lá é o reflexo do que nós somos. Então, se nós queremos realmente nos preocupar, temos que começar a nos preocupar conosco mesmo, olhar para dentro. Por o Evangelho que está aqui, nós já sabemos. Nós fomos criados por Deus, está aqui. A nossa origem é divina. Por que nós insistimos em querer ser da matéria? Nós não somos, nós estamos na matéria momentaneamente. Então, isto dentro da euforia permanente que só o amor realmente confere. Então, para termos vontade de trabalho, para termos essa criação mental contínua e constante e nos dedicarmos a isso, o que a gente precisa? Chegar nesse amor supremo. Um amor que dá, sempre dá, a quem quer que seja, sem pensar em retribuir, em retribuição ou receber nada. Esse é o amor do Cristo. Esse é o Evangelho do Cristo. Como é que nós estamos com o Evangelho? Isso é para os velhos, para aqueles que não têm o que fazer, que acham que a vida acabou, deixa o Evangelho para eles. É errado. Se nós não buscarmos aproximar matéria, ciência, espiritualidade, nós vamos ficar do jeito que nós estamos hoje. Não avançamos. E aí, se nós não avançarmos, nós vamos ser empecilho para a evolução, para a lei do progresso? Não. Vamos embora, cai fora, vamos todo mundo embora. A lei do progresso é um trator que passa por cima de tudo. Ninguém vai segurar ela, não. Poderíamos ainda perguntar, porém repetindo o que já foi dito. E se faltar uma companhia aqui para a gente, o que a gente faz? O André Luiz responde. E em lhes faltando a companhia, por intermédio da qual se integram nos mais altos ideais de burilamento e beleza, mobilizam as próprias cargas magnéticas criadoras em serviço da coletividade. Nunca fala da individualidade, da coletividade, com a qual se elevam mais intensamente na escala da sublimação moral. Ou então, buscam o que é mais frequente, esquecer as próprias possibilidades de maior ascensão. Não fica aqui pensando, poxa vida, mas eu já estou nesse nível, eu agora tenho que ir para lá. Não, o que eles fazem? Aqui, ó. Solicitam posições apagadas e humildes junto daqueles a quem se devotam, com uma finalidade: ajudá-los na execução das tarefas que lhes foram assinaladas, ou então no pagamento das dívidas com que ainda se oneram perante a lei. Eu citei e vou repetir, o exemplo está no livro Renúncia, Alcione. De onde veio Alcione? Orion. Longe, mas longe, longe. Não precisava vir aqui. Exatamente aqui ela veio para fazer isso. E nós, como é que estamos? Estamos com essa disposição de fazer algo em prol das pessoas? Não vou sair da minha zona de conforto aqui, ajudar, vou lá na creche, vou lá no Lar do Alvorecer, vou lá ajudar, vou sair daqui, tem que ir até lá. Não vou fazer isso. Cada um escolhe o que lhe interessa. Cada um planta o que quiser. O que plantou, colhe. Comentários, perguntas? Aí
aí, Magda, que nós vemos por que grande parte desses espíritos superiores vêm como religiosos. Porque o sexo atrapalha, e aí a missão deles, junto à coletividade, para demonstrar como se acende, seria atrapalhada. Salvo alguns casos, né? Chico, por exemplo, a Zilda Arnes, por exemplo, que era casada, né? Tinha 5 filhos, mas manteve firme naquele propósito, tanto que nem ministra que ser. Ela teve convite que não acabou mais, mas o que ela queria? Eu não posso ficar atrás da mesa. Então, Madre Teresa tinha consciência. Exatamente. Só que eles vêm religiosos justamente por isso, porque o sexo atrapalha a missão. Mas aí é que nós temos que educá-lo. E não ficar só pensando só no sexo, no sexo, no sexo. Não, não podemos. Não podemos. No exemplo desse livro belíssimo que você falou também, da renúncia, é interessante porque é uma hora que ela conversa com aquele que ela veio inspirar e proteger. E ele persegue ela, tudo. Era isso que eu queria lembrar. Mas ela mostra para ele que ela está, que o Flavinho colocou também, que o amor dela por ele está acima disso. Que quando ele quis exercer a afeição, ela cogitou, mas ela percebeu que ela ia se afastar da missão, que o Flávio falou. Comentários, meus amigos? Perguntas? Vamos aproveitar, temos ainda uns 10 minutos. Eu fiz questão de terminar antes para ver até onde vocês buscaram, querem discutir, querem aprender. Vamos lá. Não adianta sair correndo agora, porque vamos chegar lá, vamos ficar conversando. Vamos conversar aqui. Uns 10 minutos ainda. Fala mais daquilo que você da migração. Interessante, Mário. Então veja, o Flávio está pedindo, o Flávio não, o Hugo, a respeito da imigração. Estão aí os médicos. Não vamos subir ainda não, gente. Tem muito tempo, senão aí começa todo mundo a conversar lá em cima, tira a atenção aqui. Nós viemos aqui para trocar ideia. Então vamos trocar ideia, por favor. Veja bem, os médicos estão aqui. Neste caso da imigração, nós estamos vendo, estamos fazendo a parte humanitária, acolher, muito bem. Mas vocês perceberam, vou repetir, a quantidade desses irmãos que estão vindo com doenças? Eu já vi sífilis, AIDS e outras doenças que não estão sendo diagnosticadas ainda pela medicina lá na Europa. O que isso pode acontecer? O que isso pode acontecer? Vocês, como médicos, podem pensar: será que não pode vir uma epidemia? Será que não pode complicar a vida aí cada vez mais para acelerar o que não seria em 2012, mas em 2019? Olha, nós temos que pensar um pouco, meus amigos, e ser bastante práticos, fazer as nossas orações, como veio aqui já outro dia, veio uma manifestação espiritual. Nós temos que fazer orações quando levantamos, quando estamos andando, quando estamos no trabalho, quando estamos almoçando, quando estamos tomando café, quando estamos conversando com as pessoas, voltando para casa, para deitar, para dormir. Orar sempre. A psicosfera da Terra está terrível e eles estão tendo dificuldades para nos ajudar. Então, orações, vamos orar mesmo. Cada um de nós já percebeu, quando nós oramos, o alívio que traz para a gente. Eu estou falando por mim, mas eu tenho certeza que com os senhores é a mesma coisa. Oração para valer, com o coração envolvido. Não adianta com a boca só, tal. Não adianta. Mas se vier uma doença, de uma maneira geral, isso já está programado. Nós vamos ter que saber conviver juntos. Ok, programação, está certíssimo. Vamos ter que saber conviver e saber combater, atuar rapidamente para combater tudo isso, para minorar o sofrimento de todo mundo. É isso que nós vamos ter que fazer. Você falou da Segunda Guerra, mas na Segunda Guerra vieram grandes avanços científicos. Por que vieram grandes avanços científicos? Por causa de todos esses problemas. Das necessidades que vieram logo em seguida. E depois veio a questão holística que a doutora trouxe para a gente, que aí veio mais para a década de 70, mas veio a questão
da bioética, de todos esses avanços tecnológicos que estão vindo, por quê? Porque foi necessário. Tudo virá o seu tempo e a sua hora. Nós, como disse o Chico, nós poderíamos estar hoje, entre aspas, gozando, aproveitando de benefícios inimagináveis. Mas como que nós vamos usar, por exemplo, como é que o Cristo conseguiu multiplicar os pães, multiplicar os peixes? Mágica? Manipular o fluido cósmico universal, o plasma divino. Ele tem a forma, tem o tijolo, ele sabe fazer. Agora, imagine isto na mão de um idiota que diz presidente de uma nação. O que faria? Vai querer vender. Não só vender, vai querer dominar o mundo. Eu tenho que dominar o mundo. Quer dizer, tudo à sua hora, tudo no seu momento. E nós não temos condição. Vejam, um artigo que foi publicado em 1939, o Humberto de Campos, em que ele fala, ele entrou num veículo aqui, segundos depois ele já estava em Marte. Segundos depois ele estava em Marte. E aí ele viu a maravilha que é Marte, e nós, como eu comentei outro dia, eu faço questão de repetir, já estamos tentando lotear Marte. Tirar, apropriar o butim, vamos dividir. Que história boba é essa? Como o ser humano é imbecil. Quer dizer, nem chegou porque mandou uma sonda lá, acha que ele vai já dividir, cada um vai ter um pedaço. Será que vai conseguir chegar? E lá, eu falei isso para comentar o seguinte, de lá para cá, olhando a Terra, eles, que são muito mais avançados do que nós, tinham na época, 1939, telescópios que enxergavam a nossa face, identificava qualquer um de nós. E eles comentaram, que pena que o ser humano é guerreiro, olha a psicosfera terrível, negra que tem em torno da Terra, 1939. De lá para cá, o que nós fizemos? Melhoramos isso ou pioramos? Então, muita oração, meus amigos. Precisamos de muita oração. Obrigado a todos. Saúde. Até o próximo encontro. Só uma lembrança. Ainda estamos com a campanha do leite.